Essa é a história de Cobra Kai em ordem cronológica, como nunca foi feito antes. Essa história começa em 1625 e fala sobre o ancestral que cruzou os mares por acidente. Tudo começou séculos atrás, com Shinpo Miyagi, um pescador de Okinawa. Em um belo dia ensolarado, ele estava pescando, mas ficou muito bêbado de saquê e acabou desmaiando no barco. Ele ficou perdido e à deriva durante muitos dias, até que ele chegou em uma praia, na China. Seu barco, perdido, cruzou uma longa distância, e é como se o destino tivesse o arrastado para aquele novo lugar. 10 anos depois, ele retornou a Okinawa, com uma esposa chinesa, 2 filhos e o segredo de um estilo de luta que mudaria sua linhagem para sempre, o Karatê Miyagi, que foi criado e inspirado por técnicas chinesas, misturado à sabedoria japonesa, e o estilo passou a ser transmitido de pai para filho, em silêncio e com honra. Em 1925, Nariyoshi Miyagi, o futuro Sr. Miyagi, nasceu na Vila Tomi, em Okinawa. Desde cedo, seu pai, que também era um pescador e mestre de karatê, ensinou o seu filho tanto a pescar quanto a lutar. Com apenas 2 anos, o jovem já participava das primeiras lições de pescaria e artes marciais no mar calmo da sua terra natal. Durante a juventude, Miyagi cresceu ao lado de Sato, seu melhor amigo e parceiro de treino. Mas depois de alguns anos, ambos se apaixonaram pela mesma mulher, Yuki, e os caminhos mudaram. Yuki foi prometida a Sato, conforme era a tradição. Mas Miyagi desafiou o destino e declarou seu amor para ela publicamente, gerando fúria e desonra. Para evitar um duelo até a morte, Miyagi fugiu de Okinawa durante a noite. Agora, em 1939, ainda muito jovem, ele imigrou para o Havaí, trabalhou nas plantações de cana-de-açúcar e foi lá que conheceu sua esposa, que também era uma imigrante trabalhadora rural. Mais tarde, o casal se mudou para Los Angeles em busca de uma nova vida e do sonho americano. Em algum momento, entre 1940 e 1950, Miyagi participou do torneio Seikai Taikai, onde enfrentou um adversário chamado Claramont. Os registros indicam que o adversário morreu na luta. O episódio é envolto em mistério e é raramente mencionado. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, Miyagi foi convocado pelo Exército dos Estados Unidos em 1944. Ele integrou a lendária Equipe Regimental de Combate 442, formada por nipo-americanos, e serviu bravamente no fronte europeu. Enquanto lutava na Batalha de Anzio, sua esposa grávida foi internada no campo de concentração de Manzanar, onde faleceu no quarto junto com o bebê por falta de assistência médica. Miyagi soube da notícia por uma carta. Ele não pôde estar com ela e nem ajudá-la, e isso o deixou profundamente marcado e ferido. Agora estamos em 1946, quando nasceu um homem que iria impactar a vida de centenas de pessoas. John Kreese nasceu em 1946 no Vale de San Fernando. Ele cresceu em um lar instável. Seu pai abandonou a família cedo, e sua mãe, sofrendo graves problemas emocionais, não resistiu à dor. Isso aconteceu em 1965, quando ele tinha 18 anos. A mãe dele decidiu tirar a própria vida, deixando Kreese completamente sozinho no mundo. E isso causou sérias consequências no jovem Kreese. A perda do pai e depois da mãe fez seu psicológico se quebrar. E ele enfrentou uma profunda tristeza que logo foi se tornando ódio. Ele foi ridicularizado pelos colegas, taxado de aberração e louco por causa dos seus problemas de saúde mental. Kreese conheceu o desespero humano desde cedo. Para sobreviver, ele conseguiu um emprego em um restaurante local. Mas antes de falar da vida adulta dele, na década de 60, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1947, Miyagi foi promovido a sargento e recebeu inúmeras medalhas. Após o fim da guerra, retornou a Los Angeles devastado. Ele nunca mais se casou, nunca teve filhos e viveu em silêncio, cuidando do seu jardim e das suas cicatrizes emocionais.
Durante uma investigação pessoal, ele descobriu que um guarda chamado Jin havia roubado o colar da sua esposa em Manzanar. Ao confrontá-lo, para tentar recuperar o colar, ele foi atacado. Miyagi se defendeu e venceu, mas foi acusado injustamente de agressão e roubo. Para evitar a prisão, ele desapareceu por um tempo, deixando a cidade. Durante várias décadas, Miyagi passou a viver de forma discreta. Trabalhou como zelador e jardineiro e durante os anos 50 se manteve longe dos holofotes. Ele construiu um jardim com as próprias mãos. Cuidava dos seus bonsais e restaurava carros antigos. E ali, entre plantas e motores, ele moldava uma filosofia de paciência, equilíbrio e compaixão. Agora sim, podemos voltar com John Kreese adulto, trabalhando na lanchonete. Ele sempre teve um corpo muito forte para um jovem da sua idade. Ele era muito alto e grande, mas até o momento era pacífico. Ele não tinha grandes sonhos nem ambições. Na verdade, ele estava em uma depressão profunda. Ali, ele trabalhava limpando e servindo mesas. Muitas pessoas viam na fragilidade emocional dele uma oportunidade de fazer brincadeiras sem graça. Enquanto limpava balcões e engolia humilhações, ele cruzou o caminho de David e de Betsy, uma jovem que, diferente dos outros, viu em Kreese algo além da sujeira e dos panos de prato. Depois de ser agredida por David, Betsy foi defendida por Kreese, que mesmo em desvantagem, enfrentou os dois valentões e venceu. Essa vitória foi mais do que física. Pela primeira vez ele sentiu o gosto de reagir e gostou. Foi também ali que ele viu um panfleto de recrutamento militar no chão. E agora ele tinha encontrado um novo propósito. E isso mudou seu destino para sempre. Em 1966, nasceu o Daniel LaRusso. E em 1967, no ano seguinte, nasceu Johnny Lawrence. Em 1968, Kreese se alistou no exército dos Estados Unidos. Ele serviu no Vietnã com coragem, sendo rapidamente notado pelos superiores. Lá ele conheceu Terry Silver, e eles formaram um grupo de soldados, unidos por lealdade e sobrevivência. Nesse mesmo período, Kreese foi convocado para integrar uma força secreta liderada pelo Capitão Turner. Esse é um homem brutal, treinado na arte do Tang Soo Do, e ele foi treinado pessoalmente pelo mestre coreano Kim Sun-young. Tang Soo Do é uma arte marcial violenta, baseada em karatê. Foi com Turner que Kreese aprendeu o combate real, aprendeu a brutalidade, e a lição que o seu mestre mais repetiu foi: piedade é fraqueza. Em 1969, durante uma missão, Kreese e sua unidade foram feitos prisioneiros e foram forçados a lutar entre si sobre um poço cheio de cobras, apenas para diversão dos soldados inimigos. Em uma dessas lutas, Kreese enfrentou o próprio Capitão Turner, o homem que o ensinou a não ter piedade. Kreese o enfrentou e o derrotou exatamente sem piedade. Ele empurrou o seu mestre para o poço de cobras. E pela primeira vez, Kreese aplicou a lição que ele tanto ouvia: sem misericórdia. Silver, em choque, abraçou Kreese e jurou lealdade eterna. Afinal, ele o salvou. O poço de cobras ensinou Kreese como ele deveria viver. E logo, o nome cobra se tornou o seu símbolo. E não apenas cobra, mas também uma palavra japonesa que significa grupo. Essa palavra é Kai. E assim nasceu a ideia de um grupo de cobras que viveriam um estilo de vida tomando decisões iguais às do Poço de Cobras, o Cobra Kai. Entre 1970 e 1975, Kreese continuou servindo os Boinas Verdes e salvou Silver mais de uma vez, se tornando o campeão de artes marciais do exército. Mas um buraco se abriu em sua alma. No meio da selva e dos combates, ele recebeu uma carta. Sua amada, que ele deixou para trás, teve um fim trágico. Ela morreu e agora ele está totalmente inconsolado. Ao voltar do Vietnã, ele encontrou um país indiferente, com hippies chamando os soldados de assassinos, protestando nas ruas e rejeitando o que os soldados eram. Kreese não sentia que pertencia a lugar nenhum, mas sabia o que precisava fazer: criar guerreiros, impor respeito e ensinar o caminho do punho. Com a ajuda financeira de Silver, em 1975, Kreese fundou um dojo, um lugar onde ele poderia unir o seu ódio ao povo
sua tristeza pela sua amada, sua loucura incontrolável e sua sede de sangue. Ali, ele nomeou seu dojo com o seu slogan, Cobra Kai, o que iniciou suas atividades no Vale de San Fernando. O nome veio do seu trauma, as cobras no fosso da selva, o símbolo da sua filosofia de guerra. Chris criou seu próprio código baseado nas lições do Capitão Turner. Ataque primeiro, ataque forte e sem piedade. No dojo de karatê Cobra Kai, em 1979, entre os alunos, um garoto se destacou, Johnny Lawrence, que tinha apenas 12 anos. No início ele era frágil, inseguro e tinha vindo de um lar quebrado, mas Chris viu potencial nele, mas apenas se o transformasse. Ele forçou Johnny a abandonar as suas lágrimas, os medos e qualquer vestígio de vulnerabilidade. Aos gritos, ele fez o garoto declarar que era um vencedor. Era o início de uma transformação brutal. Em 1980, depois de algum tempo desejando aprimorar seus conhecimentos, Chris e Silver viajaram para a Coreia para treinar com o mestre Kim Sun-young. Com o apoio contínuo de Silver, Chris consolidou o Cobra Kai como um dos dojos mais temidos da região. Em pouco tempo, formou um exército de jovens leais, moldados no medo e na força bruta. E eles venceram o campeonato regional de karatê por vários anos seguidos. Agora, voltando ao Sr. Miyagi, em 1984, depois de décadas, Miyagi conhece Daniel, um jovem, vítima de bullying, perdido em sua própria vida. Miyagi viu nele um reflexo de si mesmo. E ali começa a história que o mundo conheceu em Karate Kid. Ensinando mais que golpes, Miyagi transmitiu sabedoria. Ainda em 1984, aconteceu o famoso torneio regional de Karatê do Vale. Na grande final, 2 nomes se enfrentaram em busca do primeiro lugar. De um lado, John Lawrence, representando o dojo Cobra Kai, treinado pelo implacável sensei John Chris. O estilo de luta, agressivo e direto. Bata primeiro, bata forte e sem misericórdia. Do outro lado, Daniel LaRusso, recém-chegado na cidade, tinha treinado poucos meses e usava uma faixa preta de karatê roubada. Ele estava representando o dojo Miyagi-Do, treinado pelo sábio e calmo Sr. Miyagi. Seu estilo de luta era o oposto, defensivo, centrado e com movimentos precisos e estratégicos. A luta foi intensa. Em um momento decisivo, Daniel acerta um chute, conhecido como chute da garça, direto no rosto de Johnny. Um movimento super exagerado, baseado no golpe Maetobigeri. A diferença é que nesse, os braços ficam para cima. Esse golpe define a vitória. Daniel LaRusso se consagra campeão. E Johnny nunca mais se esquecerá daquele momento. Na verdade, o impacto daquele chute foi muito além do tatame. Logo depois do torneio, Chris deu uma boa surra no Johnny e o chamou de fracassado. Quando Chris estava sufocando o Johnny, o Sr. Miyagi entrou na briga, salvou o Johnny e derrotou completamente o Chris. Uma curiosidade, antes de mudarmos de época, é que nos campeonatos oficiais de karatê, não é permitido dar um golpe no rosto que leve a nocaute. Acertar no rosto do adversário é até proibido em alguns campeonatos. Mas na licença poética da obra, pode. Ou seja, esse karatê desse universo não tem nada a ver com o karatê do nosso mundo real. É praticamente uma arte marcial nova, com novas regras e novos movimentos. Estamos em 2018. 34 longos anos se passaram, mas Johnny Lawrence continua como um derrotado. Ele vive uma vida medíocre entre cervejas e comida congelada. Seu eu adulto nunca superou seu trauma de criança. Solitário, sem rumo, preso no passado, com um trabalho ruim e sendo constantemente humilhado, até o dia que ele instala uma TV no lugar errado. A mulher perde a paciência e ele chama sua cliente de vadia. E isso foi o suficiente para ele perder o emprego. Agora sem trabalho e mais uma vez derrotado, Johnny se entrega à cerveja. Logo em seguida, ele decide comprar um pedaço velho de pizza fria, em um lugar que o atendimento é péssimo. Então ele senta do lado de uma moradora de rua e ela diz que o ponto já está ocupado, confundindo ele com um morador de rua concorrente. Ali do lado está acontecendo uma briga. Na verdade, uma humilhação.
Uns caras muito mais velhos estão zombando de um garoto que foi ali, naquele lugar, comprar um remédio para diarreia. Então, eles derramam o remédio na cabeça dele enquanto zombam do garoto que não reage. É aí que o Johnny entra em cena e desce a porrada nos adolescentes. É engraçado como cada cena em Cobra Kai é milimetricamente planejada para homenagear os filmes do passado, pois essa cena ficou muito parecida com o Sr. Miyagi ajudando o Daniel. Já o Miguel ficou impressionado com a habilidade com aqueles movimentos e pede para aprender. Mas o Johnny, totalmente traumatizado com os senseis psicopatas, decide que não vai ajudar. A coisa realmente começa a ficar séria quando ele descobre que o garoto que ele salvou é seu vizinho e vai ficar enchendo o seu saco até ele ensinar. Depois de Miguel insistir muito, Johnny pensa: ele está desempregado e ensinar karatê pode ser uma fonte de renda temporária. E assim ele inicia seu novo negócio, um dojo que herdou o nome do seu antigo grupo de delinquentes, Cobra Kai. No começo, Johnny ensina para o Miguel tudo o que ele aprendeu com o seu antigo sensei. Bata primeiro, bata forte e sem misericórdia. E ele fez do frágil Miguel alguém agressivo. Da mesma forma que o Johnny foi ensinado, ele também foi moldando o Miguel aos poucos e assumindo uma figura paterna. Já que o Johnny não tem contato com seu filho e Miguel não tem contato com seu pai. Assim, os dois se encaixaram como família. Na escola onde o Miguel estuda, a convivência não é nada fácil. Lá dentro existem os populares, os valentões e também aqueles que vivem à margem, sempre ignorados e humilhados. Foi nessa realidade que Miguel conheceu dois colegas que logo se tornariam importantes em sua trajetória, Demetri e Eli. Demetri é o tipo inseguro, sempre tentando evitar conflitos. Eli também sofria zombarias constantes, especialmente por causa de uma cicatriz no lábio. Os dois passavam despercebidos pelos corredores, fazendo parte de um grupo que simplesmente tentava sobreviver ao ensino médio. Enquanto isso, as figuras populares comandavam um ambiente escolar. Entre eles estavam Yasmin, uma das garotas mais mimadas e cruéis. Seu passatempo favorito era zombar dos outros, como ela fez com a Aisha, uma colega acima do peso que era constantemente alvo de piadas maldosas. A Aisha fingia que não ligava, mas por dentro sentia cada ofensa. No centro de tudo isso estava Samantha Larusso, a filha do Daniel. Ela havia aprendido karatê quando criança, mas agora preferia festas e romances. No momento, estava envolvida com Kyler, um garoto arrogante e agressivo, um verdadeiro trouxa, o mesmo que havia humilhado Miguel. Do outro lado dessa história estava o Robbie, o filho do Johnny Lawrence. Abandonado ainda pequeno pelo pai, Robbie cresceu com raiva, envolvido em confusões e cercado por más influências. Sem rumo, ele largou a escola e passou a cometer pequenos furtos com outros garotos. Já essa é a Tori Nichols, que cresceu no meio do caos. Desde pequena, ela teve que lidar com uma vida cheia de responsabilidades. Sua mãe estava doente e o pai desapareceu. Coube apenas a Tori cuidar da casa, da comida e principalmente do irmão mais novo. Ainda adolescente, ela já trabalhava para sustentar a sua família, fazendo o que fosse necessário para eles sobreviverem. Com pouco dinheiro e muitas pressões, Tori aprendeu a se defender sozinha. A escola era só mais um lugar onde ela precisaria manter a guarda alta. Sem tempo para amizades ou luxos, ela se tornou dura, direta e desconfiada. Enquanto a vida escolar seguia, Johnny enfrentava seus próprios desafios. O dojo Cobra Kai precisava de mais alunos, ou teria que fechar as portas. Miguel estava determinado em ajudar e tentou convencer o Demetri e o Eli a se matricularem, mas eles recusaram. Mesmo assim, Miguel seguiu firme nos seus treinos. Na noite da festa de Halloween da escola, Miguel, Eli e Demetri decidiram se arriscar e conversar com algumas garotas, mas faltou coragem e logo se viram cercados pelo grupo do Kyler. Miguel até tentou usar os seus novos golpes, mas não tinha treinado o suficiente. E ainda por cima, enfrentou muitos ao mesmo tempo. Calma, Miguel. Você não ganhou os poderes do Besouro Azul. Você só está aprendendo karatê. A notícia chegou à mãe do Miguel, a Carmen, que foi tirar satisfação com o Johnny.
Furiosa, ela o culpou pela agressão e exigiu que ele se afastasse do seu filho. Mais uma vez abalado, Johnny se enfiou nas long necks, nas comidas velhas da sua geladeira e na TV. Para afogar suas mágoas, ele bebia, comia e assistia à TV. Mas tudo que ele via eram os anúncios do Daniel LaRusso, o homem que o derrotou. O Johnny culpava o Daniel do seu fracasso e da mediocridade que ele estava vivendo. O seu rival estava riquíssimo e com um negócio de carros que estava decolando em faturamento. Então ele encheu a cara e ficou muito louco. Em um dos seus momentos de raiva, ele pichou um outdoor da concessionária de Daniel LaRusso, reacendendo a rivalidade entre os dois. Sem saber o que fazer, Johnny chegou a pensar em desistir. Ele foi atrás do Robbie, tentando reconstruir sua relação com o filho, mas tudo o que ele encontrou foi resistência. Uma adolescente que precisava lidar com uma mãe que se vendia e sempre era agredida. Robbie estava, na verdade, quebrado por dentro. A mãe dele não oferecia apoio nenhum. Ela se preocupava apenas com seus próprios interesses. No dia seguinte, Johnny decidiu não deixar as coisas terminarem daquele jeito. Ele foi até a casa do Miguel, pediu desculpas e com sinceridade conseguiu convencer a Carmen, a mãe do Miguel, a permitir que o garoto continuasse os treinos. Foi o recomeço do Cobra Kai. Os treinos voltaram com força total. E logo, o dojo ganhou uma nova integrante. A Aisha. Cansada de ser humilhada, ela decidiu aprender a lutar. Logo no primeiro treino, ela já mostrou do que era capaz. Até Miguel levou um golpe de surpresa. O espírito de luta estava de volta. E o Cobra Kai começava a renascer, aluno por aluno. Com o dojo Cobra Kai de volta ativa, Danny Boy começou a se preocupar. Ele temia que tudo aquilo que havia acontecido no passado se repetisse. Ele se lembrava bem das dores que o Cobra Kai o causou quando ele era mais novo, e não queria ver essa nova geração sendo ensinada pelos mesmos métodos. Decidido a impedir o avanço do Johnny, Daniel LaRusso teve uma ideia. Tentou convencer o dono do prédio, onde o Cobra Kai funcionava, a aumentar o valor do aluguel. Se o seu plano funcionasse, Johnny não conseguiria pagar e seria forçado a fechar o dojo. Enquanto isso, na escola, Kyler espalha mentiras sobre a Sean. E ao ver isso, Miguel sentiu que era o momento certo para ele agir. Ele partiu para cima do grupo do Kyler e derrotou todos eles, finalmente usando o que ele tinha aprendido nos treinos. Foi ali que ele declarou com firmeza: "Aqui é Cobra Kai." Mais tarde, como recompensa pela sua dedicação, Johnny presenteou Miguel com o seu primeiro kimono. Mas, ali do lado, Robbie ficava escondido observando seu pai mimar outro garoto, e ele sentia ciúmes ao ver que o pai que ele nunca teve estava basicamente adotando o outro. Ver o pai abraçando Miguel despertava um sentimento forte de abandono. Então ele decidiu procurar um emprego e acabou indo trabalhar justamente na concessionária LaRusso. Enquanto Robbie começava uma nova fase, Daniel visitava o túmulo do Sr. Miyagi. Lá, em silêncio, ele refletiu sobre o passado e tomou uma decisão importante. Ele voltaria às artes marciais. O vídeo do Miguel lutando contra o Kyler viralizou no Insta. E o Cobra Kai passou a atrair dezenas de adolescentes que, antes invisíveis, agora haviam uma chance de se tornarem respeitados. Uma fila enorme surgiu na porta do dojo. Todos queriam ser Cobra Kai. Mas o Johnny observa que aquele grupo não era de lutadores. Era um bando de desajustados. Um deles era o Demetri, que logo tentou bancar o engraçado e acabou levando uma rasteira. Assustado, ele desistiu dos treinos no mesmo dia. Outros também desistiram logo depois, achando o treino muito pesado e o sensei agressivo demais. Johnny não estava ali para formar alunos comuns. Ele queria transformar aqueles garotos em verdadeiros guerreiros. Ele, humilhado pelas piadas sobre a sua cicatriz, deixou o dojo. Mas voltou no dia seguinte, completamente transformado, com um novo penteado e uma nova atitude. Ele passou a ser chamado de Falcão. Agora ele estava pronto para lutar de verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Robbie começa a aprender mais sobre o seu novo trabalho. Daniel o ensina com paciência. Limpar vidros, polir carros, tudo o que já faz parte do treinamento. Sem perceber, Robbie estava absorvendo os fundamentos Miyagi-Do com uma base sólida e disciplinada.
E Daniel LaRusso se tornou uma figura paterna para o Robbie. Mas muito cuidado, porque o Robbie ainda rouba. No Cobra Kai, Johnny colocava Aisha para treinar com os garotos. Ela foi direta ao ponto, socou um por um, mostrando que ninguém deveria subestimá-la. Falcão decidiu aparecer com uma tatuagem gigante nas costas. Aquele era um novo dojo, e todos estavam mudando. Mas nem todos aceitavam essas mudanças com facilidade. Os antigos colegas do Robbie descobriram que ele estava trabalhando e tentaram envolvê-lo em um roubo de carros. Dessa vez, Robbie recusou. Robbie já não rouba. Ele já não queria mais fazer parte daquele mundo. Então, ele enfrentou seus ex-amigos e mostrou que estava seguindo um novo caminho. Enquanto isso, Miguel aproveitou o fim do relacionamento entre Samantha e Kyler para se aproximar dela. Os dois começaram a sair juntos, e logo o romance aconteceu. Mas com toda essa história adolescente, a confusão não demorou. O treinamento no Cobra Kai seguia intenso, especialmente para o Miguel. Johnny via nele o maior potencial do dojo e acreditava que ele era o único capaz de vencer o próximo torneio regional. Já Daniel começou os treinos e ele arrastou seu funcionário para o dojo. Robbie, que estava carente de um pai karateca, arrumou outro. Certa noite, Miguel resolveu ir visitar a Sam em casa. Ele queria conversar com os LaRusso e mostrar que seu relacionamento com a filha dele era sério. Mas ao chegar lá, ele viu o Robbie. Ele estava jantando com a família do ladinho da Sam e eles estavam rindo um para o outro. Acreditando que estava sendo traído, ele jogou fora o pingente de polvo que ele comprou para ela. O polvo era um símbolo do relacionamento dos dois. E o clima ficou estranho. Sam e Miguel mal tinham começado e a situação já tinha se complicado. Ele sabe o que viu, porém não sabe o contexto. Jamais que o Miguel iria imaginar que, na verdade, o Robbie estava treinando e não saindo com a namorada dele. Daniel, ainda preso ao passado, não conseguia aceitar o que o Cobra Kai representava. E isso acaba afetando diretamente tudo o que envolvia o Miguel. Imagina só se ele se apresenta como namorado da filha dele e integrante principal do Cobra Kai. Não ia prestar. A tensão entre os dojos começou a crescer. Johnny alertou o Miguel para tomar cuidado com o LaRusso, lembrando de tudo o que havia acontecido entre eles no passado. E foi nesse clima instável que as coisas começaram a sair do controle de vez. Durante a festa de aniversário de Yasmin, o ambiente adolescente ganhou ainda mais drama. Falcão, agora com a sua personalidade radical, se aproximou de uma das garotas mais populares da escola. E Demetri tentou falar com Yasmin, mas sua timidez falou mais alto. Com dificuldades até para se expressar, ele logo se viu travado. A situação piorou quando a Samantha chegou à festa acompanhada do Robbie. Miguel, que a essa altura já estava bêbado, não gostou nada da cena. Cheio de ciúme, ele tentou enfrentar o Robbie, mas no meio da briga, acabou acertando a Sam. Foi um momento tenso. Ela tomou uma porrada de um relacionamento que mal havia começado e agora estava em pedaços. No dia seguinte, as tensões chegaram aos senseis. Johnny descobriu que Daniel estava treinando seu filho, e Daniel soube que Robbie era filho do Johnny. O que era só um desentendimento virou um confronto direto. Daniel, irritado e se sentindo manipulado pelo adolescente, decidiu parar de treinar o Robbie. Ele concluiu que o Robbie estava treinando com ele somente para afetar o pai ausente. Mas nada disso importava agora. O dia do torneio regional finalmente estava chegando. De um lado, o Cobra Kai, e do outro, o que deveria ser o Miyagi-Do, mas que na prática tinha apenas o Robbie, sozinho, já que o Daniel o havia abandonado nas fases classificatórias. E alguns outros dojos figurantes que nunca mais vamos ouvir falar de novo. Ei, você pode acertar um golpe no botão de inscreva-se e bater forte no like? O Miguel foi o primeiro a lutar. Depois foi a vez da Aisha, que também passou de fase. Falcão entrou na sequência, conquistando a sua vaga na próxima etapa. O Miguel seguiu vencendo com facilidade. Robbie também avançou com boas lutas. Aisha acabou sendo eliminada, restando apenas 4 competidores: o Falcão, o Miguel, o Robbie e o atual campeão do torneio. A semifinal começou com o Miguel enfrentando o campeão anterior. Em uma luta difícil, Miguel venceu. A próxima disputa foi entre Falcão e Robbie. Mas, no meio da luta, Falcão quebrou uma das regras e atingiu as costas do Robbie.
causando uma lesão no seu adversário. Por causa disso, ele foi desclassificado. Daniel, que havia voltado ao torneio, motivou o Robbie antes da final. Mesmo machucado, o garoto subiu no tatame para enfrentar o Miguel na última luta decisiva. Durante a final, Miguel também cometeu uma falta, ao atingir propositalmente o ombro já lesionado do Robbie. Eles estavam repetindo os erros do passado, os mesmos erros que destruíram a vida do Johnny. O Cobra Kai antigo estava realmente de volta. Miguel foi advertido, mas continuou pressionando. Johnny, assistindo tudo, não gostou do que viu. Aquilo não era o que ele queria para o Cobra Kai, mas sabia que ele mesmo havia ensinado aos seus alunos a lutarem sem compaixão. E agora estava vendo o reflexo disso. Miguel acertou o ombro do Robbie mais uma vez e garantiu a sua vitória. O Cobra Kai comemorou. Daniel, após a derrota, tomou uma decisão. Ele voltaria a treinar o garoto e reabriria oficialmente o dojo Miyagi-Do. Era hora de seguir em frente com os valores do seu mestre. Ele viu que o Cobra Kai estava disposto a quebrar todas as regras, ferir e lesionar seus adversários apenas para conquistar o título. Não por habilidade, mas por trapaça. No Cobra Kai, um novo capítulo estava prestes a começar. John Kreese, o antigo sensei do Johnny, apareceu de surpresa. Ele é o fundador original do Cobra Kai e disse que estava arrependido, que queria uma segunda chance e que sempre teve boas intenções. Mas esse é um cara que nunca fala a verdade. Manipulador, traiçoeiro e um dos piores tipos de pessoa que existe. Johnny, desconfiado, não acredita em nenhuma palavra. Ele sabia muito bem o estrago que Kreese havia causado no passado. Após o torneio, Johnny chamou o Miguel e o Falcão para uma conversa séria. Ele repreendeu os dois por lutarem de forma desleal. Para o Johnny, lutar sem compaixão não significava atacar alguém vulnerável. Era preciso saber o momento certo. Eles tinham entendido tudo errado. Era sem misericórdia, mas sem quebrar as regras. Ele também disse que eles deveriam ser como cobras que atacam leões. Pacientes, letais, mas justos. Enquanto isso, Samantha está abalada com tudo o que aconteceu e decidiu que era hora de voltar a lutar. Agora, Daniel tinha 2 alunos no seu dojo, Robbie e sua própria filha. Já o Johnny, mesmo relutante, continuava sendo pressionado pelo Kreese. O velho sensei dizia que não suportava ver o melhor aluno do Cobra Kai perdendo um campeonato da forma como aconteceu. Ele queria voltar, ele queria comandar e dizia que merecia uma nova chance, apesar de todo o mal que já havia causado. Johnny, mesmo desconfiado, decide dar uma chance para o Kreese. Permite que ele volte ao dojo, mas deixa claro, quem manda agora é ele. Ele teria que seguir as regras. Enquanto isso, o treinamento no Cobra Kai ficava ainda mais intenso. Os alunos passaram a correr dentro de uma betoneira cheia de cimento. Qualquer fraqueza, qualquer derrota, não seria tolerada. Do outro lado, o clima no Miyagi-Do começa a mudar. Daniel percebe que o Robbie anda estranho e decide ir até a casa dele. Chegando lá, ele descobre que o garoto está morando sozinho. A mãe havia viajado e deixou ele por conta própria. Com isso, Daniel leva Robbie para morar com a sua família, oferecendo a ele estrutura e companhia. Mas ao tentar conversar com o Johnny sobre o filho, Daniel acaba encontrando Kreese no dojo. Aquilo reacende antigas desconfianças. Na cabeça do Daniel, Johnny estava se aliando novamente ao homem que quase destruiu suas vidas no passado. No dia seguinte, Demetri decide, enfim, entrar para o Cobra Kai. Mas sua tentativa é um desastre. Kreese, impaciente e nada acolhedor, o expulsa do dojo com agressividade, deixando ele bem ferido. Novos alunos começam a chegar ao Cobra Kai. E também Tori, que chega confiante. Logo de cara, ela enfrenta o Miguel, mostrando que tem habilidades naturais. Essa é uma das melhores personagens com uma das histórias mais intensas. E pelo menos é a minha personagem favorita. Comente aqui embaixo qual é o seu personagem favorito antes de continuarmos. Mais tarde, Miguel descobre o que o Kreese fez com o Demetri e começa a desconfiar das histórias que o antigo sensei anda contando. Algumas coisas não batem e ele leva as suas dúvidas até o Johnny. Enquanto isso, a família Larusso faz uma viagem, onde acabam encontrando Aisha e Tori. Durante a conversa, Sam descobre que Tori roubou uma garrafa de uísque.
Sam, incomodada e querendo bancar a heroína, diz que não gosta nada dessa atitude. Então, quando a carteira da Amanda some, Sam acredita que Tori tenha sido a responsável. Isso gera uma discussão entre as duas e a tensão explode em briga. Robbie descobre que Tori não pegou a carteira, mas antes que pudesse esclarecer, acaba se envolvendo em outra briga e grava tudo, tentando repetir a técnica do Cobra Kai para atrair atenção. Robbie apanha, mas Daniel chega a tempo de interromper. Mesmo com essa gravação em mãos, Daniel decide não usar esse vídeo para promover o seu dojo. Afinal, ele considera que o Miyagi-Do é o caminho do equilíbrio e não um chamariz de marketing. Dias depois, Demetri vai até o Miyagi-Do, ferido e traumatizado, mas decidido a treinar de verdade. E Daniel o aceita. Falcão ficou irritado com o Demetri pelas críticas que ele fez ao Cobra Kai no Insta e vai atrás dele. Uma nova briga começa, mas Samantha e Robbie chegam a tempo de evitar algo pior. A tensão entre os dois dojos só aumenta. É aí então que o Daniel intensifica os treinos do Demetri, enquanto o Falcão, frustrado com o fim do namoro e sentindo-se perdido, começa a deixar-se influenciar cada vez mais pelo Chris. Chris se aproveita da raiva dele e reforça suas ideias distorcidas, que a luta só termina quando o inimigo está no chão. E com isso na cabeça, Falcão invade o Miyagi-Do e destrói uma boa parte do dojo. Enquanto isso, Miguel se aproxima de Tori. Os dois iniciam um relacionamento. Entre treinos intensos, brigas, conflitos e romances, todos estão prestes a perceber que o pior ainda está por vir. Na manhã seguinte, Larusso acorda com o Miyagi-Do destruído, como se um furacão tivesse passado por lá. Indignado, ele vai até o dojo do Cobra Kai e joga na cara do Johnny tudo o que pensa. Chama ele de fracassado, diz que ele nunca construiu nada de valor e continua sendo um Zé Ninguém. Por um momento, parecia que Daniel Larusso estava falando daquelas pessoas que não se inscrevem no canal Io. Depois de humilhar o Johnny, que não tinha culpa de nada, Daniel ainda leva alguns alunos do Cobra Kai embora, os convertendo para o miyagismo. Mas Chris não se abala. Para ele, quantidade não é qualidade. E a partir dali, ele intensifica seus ensinamentos. Compaixão é fraqueza. Mesmo em torneios, fazer um ponto não basta. É preciso eliminar o oponente. Esse cara é muito louco. Miguel então confronta o Chris, lembrando que esse não era o caminho que Johnny havia mostrado. Mas, como sempre, Chris dá um jeito de manipular a situação e transforma Miguel em mais um dos seus peões. Johnny, por outro lado, continua com seu coração no lugar certo, apesar de estar visivelmente confuso. Ele é um adolescente com mais de 50 anos, um cara ferido, machucado e que nunca superou os traumas do passado, que ainda o assombram. Chris também faz questão de intimidar Daniel, dizendo que os alunos dele precisam estar preparados, porque o que está por vir não vai ser fácil. Nos dois dojos, novos treinos são iniciados. No Cobra Kai, os alunos são divididos em duplas. Cada um usa uma faixa na cabeça. E o objetivo é simples: pegar a faixa do outro, custe o que custar. Apenas um pode sair vencedor. Miguel, influenciado por Chris, começa a desenvolver um estilo mais agressivo, o que preocupa o Johnny. No fim desse treino, quem surpreende é a Aisha. Ela fica escondida durante todo o exercício, esperando o momento certo e vence. Do outro lado, após o treino, Robbie e Samantha finalmente se entregam ao sentimento que vinha crescendo. Eles são adolescentes, treinam juntos, moram juntos e passam a maior parte do tempo lado a lado. Não tinha como fugir disso. Johnny, ao perceber a influência do Chris, confronta o antigo sensei e o expulsa do dojo. Para Johnny, a honra ainda é o que mais importa. Mas Chris rebate, lembrando que Johnny perdeu o campeonato por conta disso. Mesmo assim, Johnny mantém sua decisão. Chris vai embora, por enquanto. Na sequência, Johnny explica aos seus alunos que Chris não fará mais parte do dojo e reforça que ter compaixão não significa ser fraco. O importante é manter o equilíbrio. E é nesse meio tempo que Johnny aproveita para chamar a mãe do Miguel para um encontro. O homem é ousado. Não só transformou o vizinho em um lutador, mas também se aproximou da mãe do próprio aluno. No jantar, eles acabam cruzando com a família Larusso.
e o quarteto se vê obrigado a dividir a mesma mesa. O que era para ser um encontro agradável estava para se tornar um pesadelo, que acaba diferente do que todos imaginavam. Entre uma conversa e outra, eles veem que podem até se dar bem. Enquanto isso, uma festa adolescente está rolando, reunindo alunos dos dois dojos, Cobra Kai e Miyagi-Do. Na festa, Miguel e Sen acabam se beijando. E o grande problema disso é que ela estava namorando com o Robbie. Bêbada e completamente sem noção, Sen vai dormir na casa do Johnny. Ela apenas dormiu lá para ficar em segurança. E quando o Larusso descobre, ele vai até a casa do Johnny completamente tomado pela raiva, arrebenta a porta e parte para a briga. Robbie estava lá e tenta assumir a culpa, mas Daniel está fora de si e diz que não vai mais treinar ninguém e leva sua filha embora. No dia seguinte, na escola, Tori parte para cima da Sen em busca de vingança. Afinal, Sen estava beijando um cara que ela tinha compromisso, já que ela estava com o Miguel. E começa uma das melhores cenas de toda a série, a batalha escolar. A confusão explode nos corredores. Alunos se enfrentam. Durante a luta, Miguel tem a chance de vencer Robbie, mas se lembra das palavras do Johnny sobre compaixão e honra. Ele hesita. E Robbie aproveita. Derruba Miguel do alto da escada. Ele cai igual mamão podre e se arrebenta no corrimão da escada. Sen, arranhada. Miguel inconsciente. E muito karatê escolar depois, a ambulância chega. E Miguel vai parar no hospital. A sua mãe, que estava quase sendo conquistada, culpou o Johnny por tudo. Ao voltar ao dojo, Johnny encontra Chrissy lá dentro, treinando os seus antigos alunos. Ninguém mais quer ser treinado pelo Johnny. A compaixão que ele mostrou fez o Miguel ser derrotado e perder o movimento nas pernas. Assim, ele encontrou desprezo da parte dos seus alunos e em um momento super dramático ele perde o dojo. Perde o Miguel, perde a mulher com quem ele estava se envolvendo e volta à estaca zero. Esse cara só sofre. Totalmente abalado, ele passa a vagar pelas ruas, bebendo e procurando briga. E com isso, ele acaba sendo preso, mas logo sai. É então que Daniel Larusso o procura. Os dois decidem se unir para encontrar o Robbie, que está foragido. Eles vão conversar com a mãe do garoto em busca de pistas. Enquanto isso, no Cobra Kai, Crazy aparece com um rato e propõe um exercício bizarro. Alguns alunos desistem na hora. Crazy é insano. Já na casa da Tori, a situação está crítica. A mãe dela está doente, muito doente. Eles estão totalmente sem dinheiro e devendo o aluguel. Além disso, ela precisa tomar conta da mãe e de uma criança pequena. Enquanto isso, ela tem que aguentar abusos calada. Um deles é um homem que vai cobrar o aluguel e diz que uma belezinha dessas poderia pagar de outra forma. Crazy descobre isso e resolve agir. Ele entra como um herói, vai atrás do sujeito, o prensa na parede e o ameaça. A partir de agora, ele promete deixar Tori em paz. E isso garante que ela possa voltar a treinar sem preocupação. Ele quer que ela lute, nem que ele tenha que pagar o aluguel e todas as contas da casa dela. Como ela cuida primeiro da sua família, ela decide aceitar e vai fazer o que for preciso no tatame para ter as contas pagas. Então Johnny visita Miguel no hospital. Ele está acabado, por dentro e por fora, totalmente quebrado. Ele diz que talvez nunca volte a andar. E com raiva, inconsolado e com lágrimas nos olhos, ele joga a culpa em cima do sensei. A culpa é dele, que o ensinou a ter compaixão. E isso acabou fazendo ele cair. Larusso finalmente encontra Robbie e convence o garoto a se entregar. Isso reduz a sua pena e ele é enviado a um reformatório. Lá, logo no primeiro dia, Robbie apanha. O líder dos valentões não perde tempo. O pessoal do Miyagi-Do junta dinheiro para ajudar na cirurgia do Miguel. Uma coisa um tanto estranha. Adolescentes de biquíni se esfregando nos carros por dinheiro. Tirando esse fato estranho, eles arrecadaram uma grana alta. E decidiram entregar toda essa grana para o cara mais fraco e mais jovem do grupo. E é claro que o Cobra Kai descobre, rouba o dinheiro e agride o garoto. Com isso, Sen convoca todo mundo para voltar a treinar. Depois da briga na escola, Larusso havia se afastado do karatê para focar na sua própria empresa. E nesse momento, ele estava no Japão a negócios.
A mulher do Daniel está preocupada porque ele abandonou a própria empresa em troca das lutas, e ela vive tentando colocar a cabeça dele no lugar. Aproveitando a viagem ao Japão, ele visitou uma antiga vila onde treinou com o Sr. Miyagi no passado. Mas a vila agora virou um shopping. A urbanização chegou até lá. Nada de casas de madeira ou estradas de terra. Okinawa agora tem lojas, fachadas em LED e muitas cores. Lá ele reencontra a Kumiko, uma velha amiga que ele teve um envolvimento no passado. E também reencontra Chozen, um antigo inimigo. Mas agora as coisas mudaram. Chozen teve o mesmo mestre do Sr. Miyagi e entende melhor do que ninguém os fundamentos do Miyagi-Do. Chozen ensina novas técnicas para o Daniel e aprofunda sua compreensão sobre o verdadeiro significado do karatê. Enquanto isso, Johnny tenta reabilitar Miguel com métodos alternativos. Mostra revistas adultas e até queima o pé do garoto para ver se ele reage. Mas o que realmente fez ele reagir foi um show de rock. A música fez ele voltar a se mover. Enquanto isso, na casa do Daniel, após descobrir que a sua filha foi agredida, Amanda Larusso, a mãe da Sam e esposa do Daniel, não pensou duas vezes. Ela foi direto ao dojo Cobra Kai e acertou um tapa seco na cara do Chris, que não reagiu. No presente, Chris usa as mesmas táticas para recrutar novos alunos. Dessa vez, tenta convencer Kyler a entrar no Cobra Kai com o velho discurso de força e poder. Quando Daniel retorna do Japão, descobre que Amanda havia dado um tapa na cara do Chris e que os alunos dele quebraram o braço do Demetri. É aí que ele decide ir na delegacia, mas era tarde demais. Chris já havia registrado uma denúncia primeiro. Amanda, mesmo com razão moral, tinha acabado de se complicar com a polícia. Na tentativa de resolver tudo por fora, Amanda procura o dono do local onde o Cobra Kai treina e oferece o dobro do valor para tirá-los de lá. Mas Chris não se deixa vencer facilmente. E além de não aceitar ser despejado, ele ainda criou uma armadilha dentro da loja de carros. Cobras de verdade aparecem dentro da concessionária dos Larusso. E assim havia se iniciado uma guerra silenciosa e pessoal. Enquanto isso, o Miguel segue em recuperação. Com a ajuda do Johnny, finalmente ele volta a andar. Sem grana, sem dojo e sem apoio, Johnny e Lawrence transformam um parque público em um novo local de treino. Assim nasce o Presas de Águia, um nome estranho, já que águias não têm presas. Logo no primeiro dia, o Cobra Kai aparece para provocar. Chris tenta recrutar o Johnny mais uma vez, oferecendo uma aliança, mas Johnny recusa. Ele não quer que os seus alunos treinem com ele. Agora temos 3 dojos se preparando para o próximo torneio regional. E pela primeira vez, é difícil escolher de que lado ficar. A série brinca com os limites entre o certo e o errado. Miguel, de volta à escola, reencontra Demetri. Agora aos beijos com a Yasmin. Esse é o mesmo nerd desajeitado do início da série, que aos poucos foi se transformando. No Presas de Águia, surgem novos rostos. Entre eles, Burt, o mais jovem e mais zoado. Até um apelido desagradável ele ganhou. Mesmo assim, ele está ali, firme, buscando o seu lugar. Miguel ainda tenta manter a paz, mas tudo complica de verdade quando Robbie sai do reformatório e vê a Samantha nos braços do Miguel. Aquilo foi o suficiente. Sem pensar duas vezes, vai direto ao Cobra Kai. Dessa vez, por vontade própria. Ele foi se alistar. Mesmo com tudo isso acontecendo, Miguel vai conquistando o respeito de Daniel Larusso, apesar de ele ainda não simpatizar com nada que venha do Cobra Kai. Tentando unir as partes, eles organizam uma festa de paz, com os alunos do Miyagi-Do e do Presas de Águia. O clima estava até bom, até o Cobra Kai aparecer. Mais uma vez, tudo desanda. Em meio à pancadaria, Falcão tem um estalo. Ele percebe quem são seus verdadeiros amigos e se vira contra o Cobra Kai. Uma cena impactante. Johnny então descobre que o seu filho está treinando com o Chris e ele vai atrás dele. O reencontro se torna uma briga. Até o Daniel aparece e os dois antigos rivais enfrentam o Chris. Mas o Chris propõe uma trégua até o próximo torneio regional. Se o Cobra Kai perder, ele fecha as portas. Mas se vencer, o Miyagi-Do acaba. Com um inimigo em comum, Johnny e Daniel
decidem unir os dojos, mas logo percebem que ensinar juntos pode ser muito mais difícil do que parece. Johnny é agressividade, Daniel é controle. Os estilos se chocam e o dojo vira um caos. Mas quando voltam ao local, encontram os alunos reconstruindo tudo. A mensagem é clara: eles querem lutar juntos. Agora só depende dos mestres. Enquanto isso, Robbie começa a ensinar o estilo Miyagi-Do ao Cobra Kai, um movimento ousado para vencer o torneio. E um novo personagem surge, o Kenny, que sofria bullying na escola, principalmente do filho mais novo do Daniel, o Anthony LaRusso, que finalmente tem um papel na série. Kenny procura ajuda no irmão, o Shawn, que o conecta com o Robbie. Para entrar no Cobra Kai, Kenny precisa provar o seu valor. Fracassa na primeira tentativa, mas com treino ele retorna e consegue. Ele é rápido e determinado. E agora parte do time. Nos treinos cruzados, alunos do Miyagi-Do passam a treinar com o Johnny, os do Presas de Águia com o Daniel LaRusso. Enquanto um faz os alunos pescarem carpas, o outro manda pular de um prédio. Diferenças gritantes. Falando em pular entre prédios, Sam, pressionada, aceita o desafio e pula. E então aparece o personagem mais detestável de toda a história. Terry Silver, o antigo parceiro do Chris no exército. Um homem influente, perigoso e mestre no estilo do punho. Quando Silver aparece, memórias antigas despertam em Daniel. Eles têm história. O Cobra Kai e Miyagi-Do se encontram no campo de golfe. Miguel, para evitar a briga, criou uma armadilha e molhou os adversários com aspersores de água, mas isso irritou o Johnny. Aquilo não era karatê. Para piorar, Falcão é atacado e tem o seu cabelo arrancado. Isso abala profundamente o garoto, que abandona as lutas. Johnny e Daniel discutem. Cada um acha que o seu estilo é o certo. A tensão explode e os dois saem na porrada, para decidir quem vai treinar o time. Na luta, ninguém vence, mas algo muda. Os alunos precisam de união e os mestres precisam amadurecer. Enquanto isso, os organizadores do torneio anunciam novidades. Agora haverá divisões, a masculina e a feminina. Um problema a mais para os dojos. Miyagi-Do não tem um lutador forte o bastante, e Presas de Águia não tem nenhuma garota no time. Em uma conversa, Miguel dá um conselho. Se Johnny quer uma aluna durona, ele precisa criar uma, e não tentar encontrar alguém já pronto. Ele precisa pensar fora da caixa. Inspirado nisso, Johnny tem uma ideia: fantasiar um dos alunos de garota para participar da categoria feminina do torneio. Mas antes que isso vá adiante, eles encontram uma candidata. Ali, ela é firme e decidida, e manda muito bem em debates. Pelo menos parecia ser a mais casca grossa da região. Agora, o dojo finalmente tinha uma representante feminina à altura. Enquanto isso, Falcão continua desanimado, abalado pelos últimos acontecimentos. No Cobra Kai, o foco agora é descobrir a fraqueza do inimigo. Silver explica que todo o lutador tem um ponto fraco. Quando um aluno tenta dizer que Chris não tem fraquezas, Silver insiste. Todos nós temos um ponto fraco. Carmen e Johnny finalmente contam para o Miguel que estão namorando. Na escola, Anthony LaRusso continua provocando o Kenny, mas dessa vez o jogo vira. Kenny aprendeu karatê e dá uma surra no grupo de idiotas. Enquanto isso, Chris discute com Silver. Ele deixa claro que ali dentro ele é o líder, mas o clima entre os dois tá ficando ruim. E quem reaparece querendo voltar ao dojo é o Arraia, que agora não tem Johnny para recebê-lo, e Chris o expulsa rapidamente. Johnny tenta encontrar Silver para cobrar ajuda com o baile da escola, onde Robbie levaria a Tori. Silver até se mostra gentil, mas era tudo uma armadilha. Ele pega Johnny de surpresa e o espanca, só para mostrar a lealdade a Chris. Só que Chris manda deixá-lo em paz. Parece que a tal filosofia falta de compaixão tem lá seus limites. No baile acontecem algumas discussões, mas a briga não vai longe e rola um clima entre Robbie e Tori, que na minha opinião é o melhor casal da série.
Mais tarde, a Raya aparece de novo no dojo. Esse é insistente. E por azar, ele encontra o Silver. O resultado é que o Silver desconta todo o seu ódio no rechonchudo de cavanhaque. Então, chega o grande dia do torneio All Valley. Mas antes, tem uma competição de habilidades, que conta pontos. O Cobra Kai se destaca e fica em primeiro nas classificatórias. Miyagi-Do vai bem no começo, mas começa a perder lutas, porque o Robbie ensinou os movimentos do Miyagi-Do aos Cobra Kai, e isso prejudicou demais a equipe. Miguel venceu a sua luta com felicidade. Já Lee, a única representante do time Presas de Águia, perde por um erro descarado do juiz. Isso começa a levantar suspeitas de que talvez o juiz foi comprado. Na categoria feminina, a equipe fica sem chances. Falcão, abatido, falha na hora de demonstrar suas habilidades e ainda sofre provocações de Kyler. Mas tudo muda quando sua ex-namorada reaparece. E ela dá apoio e um beijo de cinema. Isso reacende o espírito do Falcão. Na luta seguinte, Sam vence usando técnicas usadas pelo Johnny. Um novo estilo único surgia com a Sam, unindo o equilíbrio, a respiração e a calma da defesa inabalável com o poder, a força e o ataque violento. O Presas de Águia comemora, e o Daniel LaRusso fica sem entender como a sua filha pode atacar primeiro e ainda ser gente do bem. Ele está começando a entender que o ataque pode ser positivo e honesto, desde que siga as regras e que a defesa não é o único caminho correto. Uma grande evolução está acontecendo com Daniel, Johnny e todos os seus alunos, e vamos ver ela logo a seguir. Johnny também descobriu que o ataque não é o único caminho, e aprendeu a se defender. O resultado é que a união dos estilos criou um ataque inevitável e uma defesa absoluta. O sorteio das lutas coloca Robbie contra o Kenny, e Robbie vence sem dificuldades. Em seguida, vem Miguel contra o Falcão. Robbie pressiona o Miguel a lutar com tudo, até contra o próprio amigo, se quiser vencer. Mas Miguel hesita. Ele percebe que Johnny está mais preocupado em vencer do que com ele mesmo. Isso desanima o Miguel, que decide desistir da competição. No final, a grande luta entre o Falcão e o Robbie. É uma luta intensa e equilibrada. E quem vence é o Falcão, uma vitória merecida. Robbie até tenta, mas fica só no quase. Mas o torneio ainda não acabou. A decisão final veio com a categoria feminina. Quem ganhar, leva o troféu. Tori e Sam se enfrentam. A luta é pesada e esperada por muitos. Mas com algumas coisas estranhas acontecendo, Tori vence. Eu comemorei, afinal essa é minha personagem favorita. Só que depois ela descobre a verdade. Silver subornou o juiz para garantir a vitória. O golpe baixo veio de cima. Enquanto comemoram, Silver e Chris têm uma conversa tensa. Silver revela que a fraqueza de Chris é John Lawrence e que a dele é o Chris. Então, numa reviravolta, a polícia aparece e leva Chris preso. Silver armou tudo. Usou a Raya como peça-chave. Ele forçou o Bolinha a mentir e dizer que foi Chris quem o agrediu. E deu vários presentes para ele em troca, incluindo um carro e uma casa. Miguel, por sua vez, deixa um bilhete e vai embora. Ele decide ir ao México, atrás do pai biológico. Confuso com tudo o que está acontecendo, ele busca respostas. Johnny descobre e vai atrás dele. Mas ele leva junto o Robin, mentindo que seria apenas uma viagem de férias entre pai e filho. Mesmo que os dois não se suportem, Johnny quer que eles se aproximem. Afinal, eles são uma família. Mas Robbie acha que está fazendo uma viagem de férias e não procurando o seu inimigo. De volta ao dojo, Daniel junta os alunos e anuncia o fechamento do Miyagi-Do. A situação está perigosa demais para continuar. Mesmo assim, ele decide lutar de outra forma. Primeiro, ele procura o Chosen e pede ajuda para enfrentar o Silver. Enquanto isso, Miguel chega ao México e encontra Hector, o pai dele. Começa a segui-lo e até salva o filho dele de ser atropelado. Em agradecimento, Hector o convida para jantar, sem saber que Miguel é o seu filho. Silver, agora no controle total do Cobra Kai, começa a expandir. Com muito dinheiro, constrói dojos por toda a cidade.
mas precisa de mais senseis. Então ele organiza uma seleção. Entre os candidatos está Chozen infiltrado. Essa é uma parte do plano do Laruso. Chozen mostra suas habilidades e conquista Silver, e até é convidado para jantar na casa dele. Mas a farsa não dura muito. Durante o jantar, Silver percebe que ele fala coisas que apenas são faladas em Okinawa. Ele está mentindo sobre quem é e de onde veio. Então, furioso com um intruso, Silver propõe um desafio. Quem derrotar Chozen vira o novo sensei. Mas ele não decepciona e derrota todos os candidatos. Enquanto isso, Daniel vai atrás de Mike Barnes, um ex-Cobra Kai que hoje vive uma vida pacata, fabricando móveis. Mike revela que no passado tinha um contrato com o Cobra Kai feito por um advogado. Daniel então vê nisso uma chance de atacar Silver e pede o contato desse advogado. Voltando ao drama adolescente, Sam decide terminar com Miguel e diz que desde que voltou às lutas, tudo começou a desandar. Amizades, relacionamentos, equilíbrio emocional e é tudo aquela típica crise existencial. Então, eles se afastam. Enquanto isso, Daniel Laruso leva um susto ao perceber que Silver está com o celular na mão e ouvindo a mensagem da caixa postal que ele havia deixado para o advogado. O cara não brinca em serviço. Pouco depois, a loja de móveis do Mike, que não tinha nada a ver com isso, foi destruída pelos capangas do Silver. Eles incendiaram a fábrica de móveis e assim a guerra estava declarada. No dia seguinte, Daniel e Amanda vão a um leilão beneficente. E é claro que o Silver estava lá, como o homem mais rico e o doador mais generoso. Ele está agindo como se fosse o maior cavalheiro do mundo e finge simpatia, elogia a Amanda e até a engana. Mas logo começa a sabotar tudo, dizendo que ela é uma desequilibrada e mentirosa. E o Silver provoca o Daniel bem próximo dos itens do leilão. Irritado, Daniel Laruso perde o controle e o ataca. E ele cai, de propósito, igual um jogador da seleção brasileira, em cima dos principais itens do evento. Por cima dos caríssimos bonsais que ele mesmo tinha doado para leiloarem. Essas árvores, apesar de pequenas, são caríssimas. Algumas facilmente são o mesmo preço de um carro de luxo. E agora, os itens que seriam revertidos para a caridade estão destruídos por culpa do Daniel. A Amanda ficou furiosa e diz que não aguenta mais essas brigas e decide ir embora, levando os filhos com ela. Agora, Daniel está sem o dojo, sem os alunos, sem a esposa, sem os filhos e fica sozinho em casa sendo derrotado por Silver em todas as esferas da vida. Enquanto isso, Johnny junta Miguel e Robbie e manda os dois resolverem suas diferenças como homens. Eles trocam socos e isso funciona. Eles acabam se resolvendo. Depois da briga, os dois selam a paz. Johnny aproveita um momento para dar uma notícia. Carmen está grávida. Ele vai ser pai de novo. Tanto Robbie quanto Miguel vão ter um irmão. Checkmate. Daniel, desgastado, procura Silver e diz que desiste de tudo. Que ele pode dominar a região com seus dojos. Pode fazer tudo o que ele quiser. Ele não liga mais. De certa forma, ele se humilhou e implorou pela paz. Ele só queria sua família e sua vida normal de volta. Mas Silver diz que só está começando. Seus planos vão muito além. O que ele quer é global. Eles lutam e o rabo de cavalo dá uma surra no Daniel. Silver garante que ainda vai fazer o Danny Boy sofrer muito. Para expandir seu domínio, Silver convida novos senseis, incluindo Kim, a neta do criador do estilo coreano do punho. Ali fazia parte do dojo Topanga, que agora também foi comprado pelo Silver. Ela então se junta ao Cobra Kai de forma definitiva. Daniel só pensa em desistir. Afinal, a filosofia Miyagi-Do é evitar conflitos. E ele já perdeu muito mais do que estava disposto a arriscar. Robbie aparece no dojo, arrependido. Pede desculpas por não ter ouvido os alertas sobre o Cobra Kai. A equipe se reúne novamente. Estava na hora de treinar e acabar de vez com o Silver. Enquanto isso, Johnny e Daniel visitam Chris, que está na prisão. Eles querem tentar extrair dele os verdadeiros planos do Silver. Chris promete contar, mas com uma condição. Ele quer um bom advogado que o tire dali.
Então Daniel rapidamente topa, faz uma ligação fake e entrega um número para Chris, que decide contar tudo. O verdadeiro objetivo do Silver nunca foi apenas vencer campeonatos locais. Desde o começo, o plano era levar o Cobra Kai ao Seikai Taikai, o torneio internacional mais importante do mundo. Se vencerem, estarão no topo do mundo. E o estilo Cobra Kai vai se espalhar por todos os lugares. E isso reacende a chama de Daniel LaRusso para derrotar os cobras. Quando Daniel entrega o papel com o número do advogado, Chris abre e lê o que está escrito. Não tinha um número e apenas uma frase. Se inscreva no canal Yo. E assim, ele não passou o número de advogado nenhum, mas passou a dica para ver os melhores resumos. Daniel teve o coração 100% pacifista abalado. E agora ele está um pouco mais Cobra Kai. Afinal, é disso que essa série se trata. Um equilíbrio entre ataque e defesa, e não um lado só. Logo depois, os avaliadores do Seikai Taikai visitam o Cobra Kai. Eles são extremamente burocráticos. Por algum motivo, eles têm reuniões até mesmo para decidir a cor do tatame. Mas Johnny e Daniel aparecem com seus alunos para se candidatar. Os avaliadores decidem então fazer uma disputa entre dojos. 2 lutadores de cada lado, um homem e uma mulher. Do lado do Cobra Kai, Silver ensina ao Kenny o golpe chamado Bala de Prata. Um ataque preciso que tira completamente o ar do oponente. Já na luta masculina, Kenny enfrenta o Falcão. E o golpe Bala de Prata vence. Mais uma vez, o juiz está claramente favorecendo o Cobra Kai, sendo financiado pelo Silver. Na luta feminina, Tori vê que o juiz está sendo pago pelo Silver e vai embora da competição. Ela sabe que o juiz está comprado. Quem entra no lugar dela é a Lee. E aqui, o juiz começa a trapacear de verdade. Sam entra em desespero e pede uma pausa. Os pontos que o juiz está marcando para Lee são ridículos. E é aí que Daniel e Chosen dizem para ela pegar pesado. Os golpes precisam ser longos e precisos, inquestionáveis. Ou seja, é para detonar e arrebentar com a adversária sem piedade. E assim, Sam entra com outra aura na luta, decidida a fazer Lee se tornar carne moída. A partir desse momento, a lutinha calma se tornou um show de porrada. E a Lee foi completamente derrotada. O juiz, com cara de banana, não pôde fazer nada. Os avaliadores decidem classificar os 2 dojos para o Seikai Taikai. E a pergunta que fica é: se havia vaga para 2, para que serviu essa disputa? Na festa de comemoração, Sam flagra o Miguel beijando outra garota e fica arrasada. Ela queria largar, queria tempo e distância, mas não queria que ele se envolvesse com ninguém. Era para cada um dos 2 ficarem tristes e chorando solitários, um de cada lado lambendo suas feridas. Quando ela viu que ele tinha seguido em frente, ela se arrependeu. Logo depois, Tori procura Sam e revela que o juiz do torneio anterior também foi comprado por Silver, e ela fica indignada. No dia seguinte, Kim manda Tori quebrar uma pedra com as mãos. Isso para mostrar que não se tolera traição ou dúvidas dentro do Cobra Kai. Os alunos vão até a casa do Arraya, que agora vive com conforto graças ao Silver. Ele recebeu bastante grana por ter feito uma denúncia falsa contra o Chris. Eles o pressionam para saber a verdade, mas ele hesita. Ele está com medo do que o Silver possa fazer. Enquanto isso, os adultos estão comemorando a gravidez da Carmen, quando são sequestrados por Mike. Ele está completamente transtornado com um incêndio na sua loja e resolve levar os outros até a casa do Silver. Na sua bebedeira, ele quer se vingar e vai fazer isso agora, invadindo a casa do milionário. Na prisão, Chris se envolve em uma briga e leva várias facadas. Já na casa do Silver, começa mais uma grande luta. Os capangas estão por todo o lado. Johnny precisa lutar com vários ao mesmo tempo, assim como todos os outros. Mas Chosen foi quem chegou diante de Silver, que estava com uma katana japonesa verdadeira, uma espada super afiada, e essa luta termina com uma grande derrota. Enquanto isso, os alunos do Miyagi-Do invadiram o dojo do Cobra Kai e o computador para roubar uma gravação da câmera de segurança e provar os crimes do Silver.
mas eles encontraram resistência. E mais uma grande luta acontece. Até ali se volta contra o Cobra Kai. No fim, Anthony consegue exibir o vídeo com Silver dizendo que subornou o juiz do torneio regional. Silver até tenta impedir, mas já é tarde demais. Daniel finalmente consegue derrotá-lo. E dessa vez, Daniel LaRusso vence. Com isso, os alunos abandonam o dojo. A Raya confessa a verdade. Rob beija a Tori. Miguel e Samantha reatam. E tudo parece resolvido. Mas na enfermaria da prisão está John Kreese. Ele forjou o ataque e fingiu a própria morte escapando da cadeia. O golpe foi genial, mas também mostra o quanto a segurança dessa prisão é um desastre. Mesmo assim, Kreese seria solto em breve, já que o Arraia confessou que Silver foi o verdadeiro responsável por agredi-lo. É por isso que ele não é perseguido depois. Com Silver preso, a paz volta a reinar, mas novos conflitos se aproximam. Tori começa a treinar no Miyagi-Do, mas continua com questões mal resolvidas com a Sam. Já o Kenny está revoltado pelo Rob ter abandonado o Cobra Kai, e após uma conversa com seu irmão, ele acaba reconsiderando. Os dois são filhos de um super militar com várias medalhas, um verdadeiro herói nacional. Ambos estavam se tornando rebeldes sem causa, mas agora estavam encontrando o caminho da retidão. Enquanto isso surge uma dúvida. Com a união dos dojos para o Seikai Taikai, qual nome usar? Presas de Águia ou Miyagi-Do? Presas de Miyagi ou Miyagi-A? Chozen sugere que ele e o Johnny resolvam isso numa luta, mas Johnny reconhece que o nome foi como um segundo Cobra Kai e aceita usar apenas o nome Miyagi-Do para representar a equipe. O Johnny, que era 100% ataque, está cada vez mais aprendendo a importância do equilíbrio com a defesa, assim como Daniel-san. Kenny chega ao dojo pronto para treinar. A preparação para o torneio internacional está a todo o vapor. O Cobra Kai também continua sua missão de chegar ao Seikai Taikai, o maior torneio do mundo. Mas o Cobra Kai tem planos ainda mais ambiciosos. Ele quer levar os alunos do Mestre Kim, o criador do estilo do punho. Para que isso aconteça, o mestre impõe uma condição a Kreese. Ele precisa buscar uma adaga amaldiçoada escondida em uma caverna. Lá, quem guarda o objeto é um espírito maligno com a forma de uma cobra. Dentro do território amaldiçoado, Kreese é mordido pelo espírito. E ao invés de ser envenenado, ele é levado para outro mundo. Lá ele enfrenta visões dos seus piores traumas do passado e conflitos internos. Numa dessas visões, ele chega a matar o Johnny, simbolizando que dessa vez nada vai impedi-lo de seguir adiante. Ao retornar à realidade, Kreese mostra que conseguiu pegar a adaga. E essa é a prova que ele está pronto. Agora sim, o Mestre Kim aceita que seus alunos participem do torneio. Enquanto isso, Johnny começa a trabalhar na concessionária de carros do Daniel. O homem está mudando. Precisa de dinheiro e estabilidade. Afinal, tem um bebê a caminho. John Kreese é então apresentado aos alunos. Entre eles, um se destaca, o Kwon. Ele tem um ego inflado, é agressivo e desrespeitoso. Na primeira oportunidade, ele desafia Kreese e coloca todos os colegas em maus lençóis. O grupo começa a odiá-lo. Quando alguém questiona Kreese sobre isso, ele responde do seu jeito clássico. O garoto tem potencial, é o mais perigoso e o mais promissor do time. Então ele orientou o Kwon a usar toda a raiva para transformá-la em propósito. Motivado, Kwon enfrenta o aluno número 1 do dojo e o vence. Tira o símbolo dele e declara: agora ele é meu. A partir dali, suas lutas passam a chamar a atenção. Enquanto isso, Daniel encontra uma caixa antiga escondida no dojo. Dentro dela, há alguns documentos que revelam um lado desconhecido do Sr. Miyagi. Entre eles, registros de um assalto e uma agressão. Na verdade, isso aconteceu quando o Miyagi roubou de volta o colar da sua falecida esposa. Mas isso mexe profundamente com o Daniel, que passa a investigar o passado do mestre. Ele não sabe da história completa e isso o deixa confuso. Por que o Sr. Miyagi roubaria um colar? Para ele, Miyagi sempre foi um homem de honra. Se cometeu erros, deve ter tido um bom motivo. Ou talvez seja mais uma prova de que até os melhores já erraram. Logo, o local do Seikai Taikai é anunciado. Barcelona, na Espanha. Apenas 6 alunos por dojo poderão competir.
Johnny e Daniel decidem que, para ser justo, quem escolherá os participantes será alguém de fora. Chamam Mike Barnes. Ele vai aplicar os testes e fazer a seleção. Começa então uma sequência de desafios. Como era de se esperar, os 4 primeiros selecionados são os casais Robbie, Tori, Miguel e Samantha. Restam 2 vagas. Os finalistas que disputam essas vagas são Ali, o Kenny, o Falcão e o Demetri. A prova é simples: encontrar bandeiras escondidas na floresta. Kenny tem uma vantagem no início, mas passa por um imprevisto terrível. Lee colocou laxante na bebida dele e o garoto passou muito mal. Por muito tempo, Kenny ficaria traumatizado com essa cena, pois o laxante fez efeito na frente de todos os seus amigos. Alguns riram, outros ficaram horrorizados. Kenny estava borrado e envergonhado, e nunca mais queria ver aquelas pessoas. Ainda por cima, culpava o filho do Daniel pelo crime. Lee maliciosamente aproveitou que sua vítima estava distraída e pegou a bandeira primeiro. Demetri também consegue achar a segunda bandeira, vencendo o Falcão. Mais tarde, Lee pergunta a Kenny o que aconteceu, e ele afirma que Anthony Larusso colocou laxante na sua água, mas na verdade foi ela mesma que fez isso. Com a equipe formada, Chrissy decide abalar Tori mais uma vez. Diz que ela nunca será a número 1, que Sam sempre será a preferida dos Larusso. É claro, né? É a filha dele. Tori volta para casa e aquele seria o pior dia da vida dela. Ao chamar pela mãe, que já estava de cama e doente há um bom tempo, ela não tem resposta. Devagar, o silêncio vai tomando conta dela. A realidade vai batendo na sua cara como uma adaga atravessando o seu peito. Com certeza, ali, ela sentiu um forte aperto no coração, pois ela estava começando a entender que o pior tinha acontecido. A mãe que ela tanto cuidou, tanto lutou, havia morrido, e a Tori deixou-se dominar apenas pelo ódio. Chegou então a hora de escolher quem vai liderar, um homem e uma mulher, que vão representar o dojo na final do Seikai Taikai. Miguel enfrenta Robbie. Começa bem, mas Robbie se recupera, empata e vira. A vitória de Robbie faz ele se tornar o campeão masculino. Tori, mesmo abalada, aparece para lutar contra a Sam. Ela entra no combate cheia de raiva, agressiva, mas logo Amanda recebe um telefonema, informando sobre a morte da mãe dela. E aí ela intervém e encerra a luta. Mesmo assim, Tori insiste em continuar, mas o combate é encerrado. E Samantha é escolhida como a capitã feminina. Isso deixa Tori ainda mais nervosa. No momento de colocar a faixa, Daniel percebe que a mesma faixa está na caixa do Sr. Miyagi, mas manchada de sangue. Isso, além de indicar que ele já lutou no Seikai Taikai, revela muito mais coisas. A equipe embarca para Barcelona. Lá, os dojos são apresentados aos avaliadores. Quando o Cobra Kai entra, Tori está de volta, decidida a vencer, custe o que custar. Mais uma vez ela trocou de dojo e estava usando preto mais uma vez. Daniel mostra aos avaliadores a faixa do Miyagi e os juízes prometem apresentar alguém que pode revelar mais sobre o passado do torneio e do próprio Miyagi. Então o primeiro desafio começa. 4 dojos lutando ao mesmo tempo. A regra é simples. O capitão não pode cair. O dojo que tiver o capitão derrubado, perde. Logo no sorteio, Miyagi-Do enfrenta o Cobra Kai. A tensão já começa alta. E a derrota do Robbie e da Tori no torneio abala o foco do time. Eles não estão com cabeça para a luta. E perderam. Mas o Cobra Kai tem outro inimigo pela frente. O Iron Dragon. Um time agressivo, liderado pelos lutadores Zara e Axel. Esses impressionam. Zara tem carisma, é uma influencer e mestre em várias artes marciais. Axel é muito alto, forte e imponente. O sensei da equipe se chama Wolf, um homem rígido, ainda mais impiedoso que o Chris e o Silver. No desafio seguinte, o Miyagi-Do perdeu de novo. A confiança da equipe está despencando. Zara está a fim de quebrar a sua adversária por dentro e começa a se atirar para cima do Robbie, enquanto Axel está de olho na Sam. No próximo desafio, Sam observa Wolf dando umas porradas no Axel. O sensei trata o aluno com brutalidade, como se fosse uma máquina e não uma pessoa.
Ela sente pena e também decide se aproximar dele. Enquanto isso, o Miyagi-Do continua em declínio. Ninguém consegue vencer. O único que ainda se destaca é o Miguel. Mas mesmo assim, o dojo só desce na classificação. O grupo começa a entrar em conflito. Acusam Johnny de liderar mal. Lee finalmente confessa o que fez para prejudicar o Kenny. E Miguel, cansado da situação, cobra o capitão Robbie. Afinal, ele é o capitão e até agora não venceu nenhuma luta. O grupo está completamente fora de equilíbrio. E o torneio não para. O desafio seguinte é em uma plataforma. 2 lutadores por equipe devem se revezar para não cair. Quando um cai, o próximo entra. Quem sobra no final, vence. Axel e Zara sobem pela Iron Dragon e ninguém consegue derrubá-los. Eles dominam completamente. Na vez do Miyagi-Do, mais um vexame. Todos caem da plataforma. A equipe adversária permanece firme. Mas é aí que Miguel, como sempre, salva o dia. Graças a ele, o time consegue avançar. Por pouco não são eliminados. Já o Robbie não consegue se concentrar, porque sua namorada perdeu a mãe, se aliou ao inimigo, mas logo Zara vai consolar o lutador. Durante esse tempo, Larusso tinha saído em busca de respostas e acabou sendo capturado, preso numa espécie de jaula para cachorro. Logo ele descobre que o seu sequestrador tem uma tatuagem do Cobra Kai, revelando que tudo foi uma armação do Silver. Enquanto isso, Johnny e Miguel recebem uma notícia urgente. Houve uma complicação na gravidez da Carmen, e é um parto de risco. Então eles decidem abandonar o campeonato mundial e voltar para os Estados Unidos. Depois de tudo, quando chegam ao hospital, descobrem que está tudo bem. Carmen os tranquiliza e os manda voltarem para Barcelona. Quase uma piada. De volta ao torneio, Sam encontra Axel treinando sozinho na praia. Ela tenta ser simpática, e ele também. Mas Axel confunde a aproximação com um interesse e tenta beijá-la. Sam recusa, deixando claro que tem namorado. E eu me pergunto, o que ela está fazendo sozinha com ele à noite na praia? Onde ela achou que isso iria? A situação foi super desconfortável, e cada um sai para um lado com cara de pastel. Mas Axel continua apaixonado, e agora com muito ódio do Miguel. Enquanto isso, Chozen e Ken, inimigos declarados e filosofias de vida diferentes, acabam sentando para conversar e rola uma química inexplicável. Os dois acabam se pegando, e Ken começa a duvidar do seu próprio estilo, já que agora ela despertou sentimentos pelo Chozen. Mesmo no seu jeitão endurecido, vive um coração humano. Já a Robbie decide aproveitar e ficar com a Zara, que deu um chá para ele e fez questão de que Torrey ficasse sabendo. Agora ela está sem mãe, sem dojo, sem namorado e traída. De volta ao torneio, Larusso desconfia que Chris estava por trás do sequestro. Mas a verdade é outra. Foi mais uma armação do Silver. Silver fez um acordo com o Wolf, o líder da Iron Dragon, em troca de financiamento para o dojo falido. A Iron Dragon ajudaria Silver a se vingar do Miyagi-Do e do Cobra Kai original. Enquanto isso, Kenny, ainda envergonhado com o que aconteceu, ganha mais uma chance de lutar. A próxima fase do torneio é individual, mas com substituições. 3 pontos definem o vencedor. Cobra Kai e Iron Dragon avançam com facilidade. No Miyagi-Do, Falcão está em combate. Kenny quer entrar, mas Robbie acaba sendo chamado no lugar. Isso prejudica a equipe. Falcão e Demetri ainda não confiam em Kenny. Acham que ele é um infiltrado do Silver. Miguel percebe que Robbie está pressionado e muda de postura. Em vez de cobrar, começa a motivar o capitão. Eles precisam dele. O Cobra Kai enfrenta o Dojo do Tigre, mas acaba derrotado. Faltou foco. Chega então o confronto mais aguardado. Miyagi-Do contra Cobra Kai. A luta é intensa. Robbie está diferente. Está lutando com dor, mas com o coração. E dessa vez, o Cobra Kai perde e não consegue a vaga para a final. Silver, furioso, entrega um relatório para Daniel Larusso. Lá consta que durante uma antiga luta no Seikai Taikai, o Sr. Miyagi teria causado a morte do seu oponente. Todos os dojos são chamados para um anúncio. Lembra daquele time que eliminou o Cobra Kai? Eles foram pegos usando substâncias ilegais. Com isso, o Cobra Kai, mesmo eliminado, é reclassificado para a final. E isso gera uma revolta, que vira uma discussão, que vira um empurra-empurra.
No meio da confusão, o organizador do torneio tenta intervir, mas leva um golpe direto do sensei desclassificado por doping. O caos começa. Briga generalizada. Todo mundo contra todo mundo. Ninguém se entende. Uma verdadeira guerra de pancadaria passando ao vivo na TV. Chris vê a oportunidade de agir. Pega sua adaga e vai atrás do Silver. Mas no meio de tudo isso, ele acaba perdendo a arma. E quem a encontra é Kwon. Lembra que a adaga amaldiçoada era guardada por um espírito maligno? Kwon pega a adaga e parte para cima, mas acaba caindo por cima dela e se apunhalando. Então, ao vivo, diante das câmeras, um adolescente perde a vida em um torneio de artes marciais. A cena é forte, chocante e inesperada. E por mais que Silver tenha feito tudo o que fez, essa morte pesa. Não só para os espectadores, mas para John Chris. Ele percebe, finalmente, que sua forma de moldar os jovens com raiva, violência e brutalidade destrói vidas. Kwon era o resultado direto disso. Com a tragédia, o torneio é interrompido. Com essa fatalidade, o torneio mundial para. Mas o show não pode parar. E então eles anunciam um novo Seikai Taikai. Meses depois, o Seikai Taikai é reorganizado, agora com segurança reforçada e um clima tenso. Robbie encara Axel. O combate começa desequilibrado. Robbie apanha muito e fica com o joelho seriamente lesionado. Nessa noite, Sam começa a desanimar das lutas. E Daniel vive uma experiência sobrenatural ao ser atacado por vários adversários e é defendido pelo Sr. Miyagi, que reaparece e fala com ele mais uma vez, ajudando Daniel a recuperar a sua confiança. Chris vai até Johnny e, em uma cena emocionante, meio que pede desculpas e se despede. Em seguida, Miguel enfrenta Axel, que agora está furioso. Tudo por causa da Sam, uma obsessão sem sentido. Em uma virada inacreditável, o Miguel vence. Tori Nichols e Miguel Diaz são os campeões, e todos começam a comemorar. Axel então decide sair da Iron Dragon, mas o narrador anuncia: apesar das vitórias, o placar da Iron Dragon e Cobra Kai está empatado. E isso só pode ser resolvido com uma luta entre os senseis dos dojos. O líder da Iron Dragon e John Lawrence vão se enfrentar no dia seguinte. Antes disso, Chris se infiltra no barco do Silver e explode tudo com os dois lá dentro. 0 sobreviventes. E assim termina a história de John Chris e Terry Silver. No dia da luta dos senseis, o líder da Iron Dragon fala demais e Johnny começa apanhando, mas vence de forma épica. O peso emocional é imenso. Johnny Lawrence, que passou a vida remoendo por ter pedido um pequeno campeonato regional, agora é um campeão mundial. Ele venceu o maior de todos os títulos e se tornou o número 1 do mundo, mudando para sempre a filosofia do Cobra Kai. Nos dias seguintes, só alegria. Com o dinheiro do prêmio, Johnny compra uma casa para morar com a Carmen. Miguel e Sam estão felizes, na medida do possível. Demetri e Falcão refazem sua parceria. Tori e Robbie se tornam modelos. Chosen vai morar com a Kim. E os dois reformam o dojo com novas regras. Daniel e Johnny criam um método de ensino misto, unindo o Miyagi-Do e o Cobra Kai. E essa foi a história completa de Cobra Kai em ordem cronológica. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os melhores resumos e até a próxima!